Estamos de volta com o nosso terceiro vídeo aqui da tarde e saber que cada um já amarrou o seu assunto, né? Cada um já desenvolveu o seu assunto, já pensou o que queria, já imaginou o que queria, o que vai fazer. Bem, é o seguinte que nós vamos discutir daqui a pouquinho no nosso chat. Nós vamos discutir a questão da educação. Nós vamos discutir como foi cada vídeo, tanto da parte da manhã, que a gente já discutiu, depois no nosso chat, como também discutir a parte da tarde. E depois a gente vai trazendo devagarinho aí esse que foi agora na parte da tarde, cada assunto, o que a gente foi desenvolvendo. O que é que eu vou querer de vocês? É evidente que a gente vai discutir no chat. Nós vamos fazer o seguinte. É a nota final de vocês. Eu já avaliei muitos da turma durante os nossos 3 encontros. E o que é que nós queremos nesse instante tão importante saber de vocês? Saber, vocês vão desenvolver um texto, vão colocar nome da instituição, que é a FEMAF, Faculdade de Educação Memorial Adelaide Franco, o nome da disciplina, que é Filosofia da Educação. Aí vocês vão desenvolver um texto de acordo com a aula, vocês vão desenvolver um texto, tudo que a gente falou, de acordo com a aula. Vocês podem pegar fragmento do texto e depois a gente pegar e estar discutindo, e vocês vão escrever. Ah, professor, quantas linhas? Não, eu quero um texto. Uma lauda é pouco. Uma lauda é pouco. O importante é que desenvolva esse texto tranquilo e vocês vão ver desde o início, do que foi o primeiro vídeo, o segundo vídeo, o terceiro vídeo, aí depois o quarto vídeo, que já foi o primeiro agora da parte da tarde, o quinto vídeo, o que foi que a gente discutiu, e agora esse terceiro, que a gente está fazendo uma revisão. Por isso que vocês estão observando eu dando uma voltada aí em todos os slides. E eu vou dar uma voltadinha aqui para que vocês possam perceber como foi cada assunto, como foi que a gente foi desenvolvendo o assunto. Ontem à noite, não mudando de assunto enquanto a gente volta, uma live maravilhosa do Zé Cabaleiro. Zé Cabaleiro, cantor e compositor, fez uma live tanto no Instagram, simultaneamente, como no Facebook. Chegou a 50 mil pessoas, hoje já deve ter passado. O importante é que nessa live, com a participação de várias pessoas, ele doou tudo que foi depositado para os hospitais do Maranhão, que estão se preparando, sendo construídos para a questão do combate ao Covid-19, que é o coronavírus. Achei essa iniciativa do Zeca maravilhosa. Enquanto um bocado de gente aí, fazendo live com cerveja, com bebedeira, gente só de baby doll. Aí o Zeca não vem, faz uma live cantando músicas de compositores do Brasil, do Maranhão, trazendo compositores, grandes artistas como Fagner, Zé Geraldo, trouxe também o Nosli Júnior do Maranhão, trouxe Erasmo de Bel, e mandou brasa, cantou música do Antônio Vieira, e fez isso assim de uma forma esplêndida. E eu gostei porque toda a renda revestida a proteção no combate ao coronavírus no Maranhão, tá? Então, Zeca mostrou aí
uma grandiosidade dele nesse sentido, tá bom? Então a gente falou no início a educação no século XXI, que a educação básica exerce um papel preponderante na formação do ser social, por intermédio dela que se constrói a identidade social, cultural e econômica de um país, portanto, investir nela significa investir no presente e no futuro de um povo. Infelizmente, isso que ocorre no Brasil é impossível não perceber que o sucateamento de nossa educação pública, de modo geral, o que nos deixa com índices muito baixos do desejado em relação aos países desenvolvidos, e principalmente em relação às necessidades do nosso povo, do nosso cidadão e de todo mundo. Aí o Gaudêncio Frigoto foi desenvolvendo isso, foi falando sobre a educação, sobre essas questões. Em primeiro lugar, o autor ressalta que no campo das ciências sociais não é possível analisar o objeto específico sem considerar a estrutura e a conjuntura em que ela se constitui. Logo, para pensar a educação brasileira, hoje não podemos prescindir de seus aspectos históricos e fundamentais. Tudo aquilo que eu já falei, desde os jesuítas, desde a época ainda só da coroa, quando acabou os jesuítas, que o Marquês de Pombal acabou, depois com Dom João, aí depois com Dom Pedro I, Dom Pedro II, aí depois com o Floriano Peixoto, Marechal Deodoro da Fonseca, e outros, e mais outros, até chegar da Velha República, e veio o golpe de Getúlio, e depois o Estado Novo, aí Juscelino Kubitschek e outros, aí Jânio Quadros, o Jango, João Goulart, o regime militar 21 anos, aí depois do regime militar abertura política, aí vem Sarney, Collor, Itamar Franco, Fernando Henrique, chega em Lula, aí depois Lula, Dilma, depois de Dilma a gente chega também no golpe com Michel Temer e agora o atual presidente Bolsonaro, e todas essas questões de quem mais investiu na educação, está dito pelo próprio Ministério que foi nos últimos 12 anos que foram comandados pelos petistas, do Lula e a Dilma, quando teve crescimento e mais crescimento, investimento na educação em todas as áreas. Depois a desacelerando com Michel Temer e agora com o Bolsonaro. Então, toda essa preocupação que vocês vão desenvolver. Depois, aquilo que a gente discutiu, a educação como bandeira de transformação. A educação como uma bandeira de transformação, combatendo a desigualdade social, combatendo outras coisas, fazendo essa parceria com família, com a sociedade de modo em geral, e trazendo esses aspectos aí. Então, de maravilhoso, tá certo? Tempo ruim para a educação. O investimento em educação no Brasil caiu 56% nos últimos 4 anos, ó, de 2014 a 2018. Caiu muito naquele período e agora continua caindo. O dinheiro, porém, não é o único problema da atual pasta, não é. O problema é má vontade também, uma coisa, um medo que as pessoas possam aprender, possam estar dentro de um contexto onde possa crescer. Aí fica o foco de que cresceu mesmo. Aí desde quando veio em 1996 com a LDB, aí depois quando o professor começou a ter plano de carreira e salário, tem até o irmão, já disse isso para vocês, Zé Barreto, que é professor, muito mais tempo do que eu, já está chegando em 30 anos que está em sala de aula, formado em teologia e filosofia. Ele disse que o judiciário começa a falar do salário pelo teto. E o professor é o piso ainda, lá embaixo. Ele disse que é o piso. E agora o atual ministro da Economia manda um projeto de lei querendo que o professor volte a ganhar um salário mínimo, que diz que é bom para a economia do país. Aí onde é que vamos parar? A gente olhou aí os saltos que tivemos na educação durante os governos de Lula e de Dilma, não negando também o crescimento, mas desacelerava também com Fernando Henrique,
E teve um período que cada vez diminuía mais, já com o Lula cada vez crescia mais, e com a Dilma. E com Michel Temer foi um Deus nos acuda. E um cara era professor universitário, grande professor, sala de aula, um professor de direito, e fez isso com a educação. Então, vamos agora falar dos desafios da educação. Os desafios que a educação tem realmente dentro da questão pedagógica, para que a gente possa compreender a educação como esse engenho criador de ideias, esse processo de transformação social que faz com que cada um possa se descobrir como sujeito social e como sujeito que pode transformar, tá certo? São os desafios. A realização desse estudo evidenciou-se em decorrência de aulas na disciplina de História, Filosofia e Educação no curso de licenciatura em Física do Instituto Federal do Paraná. Olha só, viu? Então o pessoal começou a refletir, começou a dizer que da educação tem que ter reflexão, tem que ter direcionamento. Conduzir o nosso olhar para um papel de educação na escola na atualidade, tanto a partir de uma visão dentro da escola, como os desafios além dos seus muros, aquilo que a gente falou. O que é além dos muros da escola? É quando o aluno sai de dentro da escola, vai para casa, vai para a rua, o encontro da rua, do sindicato, da igreja, da associação, do clube de futebol, e ele passa a ser esse agente transformador. Quando a escola também leva movimentos para debater com a sociedade, a escola quer debater sobre a ideologia de gênero, a escola quer debater sobre a importância do trabalho do negro na sociedade no século XVIII, a mão de obra que ele deu e não teve nada em troca. A escola quer debater com o clube de mães lá a importância da mulher solteira como agente transformador na sociedade. Então a escola vai pesquisar e vai levar esse debate e vai discutir com a sociedade. A escola quer debater o poder que tem o sindicato dos arrumadores. Então tudo isso são além dos muros da escola, além dos muros da escola que se pode fazer. Segundo, a defesa da importância de praxe do professor na busca de superação e de avanços a partir da sua zona de autonomia relativa, como de Vasconcelos no seu livro de 2011. Tanto na busca de melhores condições de trabalho, como no desenvolvimento de uma educação efetivamente inclusiva à altura do nosso tempo. Então vamos ser inclusivos do nosso tempo. Com o que é que nós estamos vivendo? Como já falei nessa aula várias vezes, a questão do corona. A escola tem um papel educador aí. Como é que se deve se comportar cada um? Como é que você se deve fazer dentro de casa? Como é que se deve fazer na rua? O que é os cuidados que se deve tomar? Porque a população pedreirense, trisidelense, limacampense, de Santo Antônio dos Lopes, de Capinzal, todo mundo teimou. Todo mundo achou que não ia chegar aqui. Eu estava vendo até uma música, o cara disse que o pobre não viaja de navio, não viaja muito de avião, mas ele pegou o corona de carona, e veio lá da China de carona, em avião, navio, e o diabo a quatro. Então, desculpa até a forma que a gente fala assim, mas essa é a grande verdade. Essa é que é a grande. Nessa tentativa de defendermos um olhar mais dirigido aos anos iniciais da escolaridade como importante base que nossos alunos precisam ter acesso e efetivo desenvolvimento, ter acesso a uma escola com mais vigor, a um efetivo desenvolvimento, às práticas escolares. É isso. É isso que o nosso texto, os desafios da educação na atualidade em face do seu papel da inclusão social. Portanto, a gente está chegando ao final do nosso último vídeo e lembrando que vocês vão estar aí discutindo essa questão de se desenvolver. Um abraço e a gente se encontra no chat já já.